Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz, vamos lá? Dica de hoje é número 64, dentro de qualificação econômico-financeira. Bom, comprovação de patrimônio líquido ou capital social. Por item ou lote ou por processo? Como que se faz essa verificação em licitações com mais de um item, com mais de um lote? Vamos lá. Bom, nós já vimos aqui que o artigo 31, parágrafo 2º e 3º da Lei 866 prevê a possibilidade de exigência de até 10% do valor estimado da contratação em termos de patrimônio líquido mínimo ou capital social mínimo. E essa possibilidade permanece prevista na Lei 14.133 de 2021, artigo 69, parágrafo 4º. Mas eu pergunto, e em uma licitação com mais de um item ou vários lotes, né? Ou seja, como se houvesse várias licitações no mesmo processo. Como se calcula esse percentual em relação a uma mesma licitante? Ou de outra forma, uma mesma licitante ganha mais de um item ou lote no mesmo processo. E aí, isso não tem impacto no cálculo da comprovação do patrimônio líquido mínimo ou capital social mínimo, se esses itens todos individualmente exigem aí um determinado percentual? Como é que o pregoeiro pode proceder, como ele deve proceder, como é a visão do Tribunal de Contas da União? É o que nós vamos ver agora. Vamos lá. Bom, trazendo aqui para o número concreto, né, eu trouxe alguns números para facilitar o entendimento da questão, né? Então, vamos lá, explicando a questão na prática. Imaginem aqui um objeto, tá, onde nós temos 5 lotes ou 5 itens distintos, tá? O efeito é o mesmo, cada item é como se fosse uma licitação. Do lado da nossa tabela, nós temos aqui vários valores estimados e vamos imaginar que o nosso edital esteja exigindo aí 5% do valor estimado para essa contratação, tá? Com comprovação de patrimônio líquido. Bom, e aí nós vamos chegar na última coluna dessa tabela. Então, para o primeiro objeto, que tem valor estimado de 2 milhões, 5% exige um patrimônio líquido mínimo de 100 mil reais. Tá? Para o item 2, 640 mil, 32 mil reais, 840 mil, 42 mil reais, 1.140.000 exige 57 mil reais, 900 mil reais o item 5, tá? Vai exigir 45 mil reais. No valor total dessa licitação de 5.360.000 reais, seria necessário comprovar para todos os itens, se fossem arrematados, né, uma quantidade total de 276 mil reais de patrimônio líquido mínimo, equivalente a 5% desse valor total ou da soma dos vários patrimônios líquidos. Imaginem agora duas licitantes, licitante A, licitante B. Licitante A com patrimônio líquido mínimo de 100 mil reais, licitante B com 150 mil reais. A questão é, quais os itens ou lotes essas licitantes poderiam, de fato, arrematar e ser contratada futuramente em relação a essa exigência de 5% de patrimônio líquido, tá? Então, vamos trazer inicialmente 3 hipóteses para a gente trabalhar. E depois eu vou trazer uma quarta, que é um pouquinho diferente, mas os senhores também precisam prestar atenção. Ou como pregoeiro, como ordenador de despesa que vai homologar essa decisão, como licitante, tá? Presta atenção para entender as possibilidades. Bom, a primeira possibilidade é um edital que exija de todas as licitantes para disputar cada um desses lotes isoladamente a comprovação de 5% do valor global do processo. Ou seja, no nosso caso, seria a comprovação de 276 mil reais. Ou seja, 5% em cima de 5.360 mil reais. Todos os itens e lotes em conjunto. E a resposta é não pode, tá? Tribunal de Contas da União não aceita esse tipo de exigência porque ela é restritiva, uma vez que cada licitante pode arrematar um determinado item e não necessariamente vai conseguir adjudicar todos os 5 lotes. Então, você estaria exigindo uma comprovação de capacidade econômica para executar 5 itens distintos, 5 lotes distintos, sem que necessariamente essa licitante ganhe esses 5 lotes, tá? Então, primeira hipótese, não pode calcular
a exigência do percentual de patrimônio líquido em cima do processo inteiro, tá ok? Por consequência, nós vamos cair na segunda hipótese. Cada item ou lote deve ser considerado isoladamente, tá? Primeiro, item 1, 100 mil, item 2, 32 mil e assim por aí vai na disputa. Quem for disputar o item 1, depois vai ter que comprovar ter 100 mil reais de patrimônio líquido. Quem venceu o item 4 vai provar que tem 57 mil reais de patrimônio líquido. E aí, numa primeira análise, as nossas duas licitantes, A e B, 100 mil reais de patrimônio líquido, B, 150 mil reais, olhando isoladamente cada uma dessas 5 linhas, elas conseguem ser contratadas em qualquer um desses itens, tá? Por quê? Porque a licitante A, que tem o menor patrimônio líquido, 100 mil, não existe nenhum item, nenhum lote com valor estimado de prova de patrimônio líquido acima de 100 mil reais. Mas aí eu pergunto, essa que é a questão que é questionada pela doutrina. E se a licitante A, que tem um patrimônio líquido de 100 mil reais para comprovar, ela conseguir arrematar o lote 1 e o lote 4, por exemplo, que juntos, o lote 1 e o 4, demandam uma necessidade de comprovar 157 mil reais de patrimônio líquido mínimo. Lembrando que isso vale também para capital social, tá? Depende do seu edital. Ela não teria 157 mil reais para comprovar, apenas 100 mil. Ela poderia adjudicar, por exemplo, o item 4 e o item 5, somados, porque não vão ultrapassar, não, até vou ultrapassar, poderia pegar o segundo, o 5, porque não vão ultrapassar 100 mil reais. Mas dependendo da organização que ela consiga adjudicar, isso vai ultrapassar a capacidade dela de patrimônio líquido mínimo, tá? E aí, não faz nada, né? Vamos considerar isoladamente, sem se preocupar com a capacidade econômica efetivamente disponível que essa licitante tenha. Lembrando que a lei ela não fala sobre isso. Ela fala comprovação do valor estimado. E nós temos aí essa organização por item e por lote, tá? Bom, vamos ver agora como fica a nossa terceira hipótese. E no somatório de itens e lotes adjudicados, como é que fica? Explicando a questão na prática para a terceira hipótese, tá? Considerando que uma empresa vai ganhar mais de um item ou lote. E aí, na hora da habilitação, o que o pregoeiro pode fazer para considerar? Bom, a primeira hipótese é ele seguir, né, com aquela segunda de considerar isoladamente, porque cada item ou lote se considera uma licitação distinta, embora todas elas estejam organizadas no mesmo processo. E aí ele não vai se preocupar com o impacto da aquisição de cada um desses lotes, tá? Para execução dessa contratada. Vamos imaginar ali na outra coluna, a quarta coluna, licitante A e B. Claro que tem outras licitantes ali também. E aí, nessa organização, depois da disputa, a licitante A conseguiu arrematar os lotes 1, 4 e 5. A B ficou com lote 2 e 3, tá? A nossa licitante A, ela tem um patrimônio líquido de 100 mil reais. E aí, se ela ficar com o lote 1, que foi o primeiro que ela arrematou, o lote 4 e 5 que ela também arrematou, eles já extrapolam a capacidade de patrimônio líquido que ela possui. Veja que o total dá 202 mil reais. A licitante B, por outro lado, que ficou com lote 2 e 3, mas é a segunda colocada no lote 1, 4 e 5, que são os outros lotes que a licitante A conseguiu, ela arrematou um total de 74 mil reais para comprovação de patrimônio líquido. E ainda tem, naquele lastro de 150 mil reais de patrimônio líquido que ela possui, 76 mil reais livre. Ou seja, ela consegue demonstrar que tem capacidade econômica para executar ainda 76 mil reais. Ela pode pegar, por exemplo, o lote 5, o lote 4, tá? Alguns dos lotes que ela foi segunda colocada e que a licitante A não consegue comprovar que tem capacidade econômica e financeira, tá? Bom, lembrando aqui do patrimônio líquido. E aí, quem defende que deve ser feita uma análise de todos os itens que foram arrematados do processo em conjunto é o professor Marçal Justin Filho, tá? E aí ele diz que essa difusão da licitação por itens, principalmente com o pregão eletrônico, né? Normalmente cada item ia parar num processo de licitação,
distinto e com o pregão eletrônico a agilidade, a velocidade permitiu organizar licitações com vários itens ou vários lotes organizados. E prejudicou essa análise da capacidade econômico-financeira que não foi prevista na Lei 866 para funcionar desta forma. E aí ele percebeu que uma licitante ela pode preencher os requisitos relativamente a um item isolado, é o que nós estávamos vendo, de forma independente, mas não preencher caso fossem todos os itens considerados em conjunto. E aí ele entende que a administração não pode ignorar essa análise em conjunto dos itens arrematados que ultrapassam a capacidade econômico-financeira da licitante. E sugere duas formas de organizar, fazer esta análise. A primeira é a aplicação de um critério cronológico da assunção das obrigações, como se a cada item arrematado a licitante estivesse incluindo uma nova obrigação, uma nova contratação para executar, tá? No rol de compromissos dela. E a segunda hipótese é o edital, né, o ato convocatório, estabelecer uma regra específica facultando ao licitante a opção de, depois de disputado todos os itens do procedimento, ele escolher aquele que é mais adequado para que ele execute, tá? Essa opção, ela faria uma homenagem ao princípio da competição, porque há disputa maior de preço, e oportuniza que a licitante escolha quais são os itens ou lotes mais adequados para ela executar. Bom, agora eu vou começar a fazer alguns comentários sobre essa possibilidade, tá? Que não é pacífica. Bom, é razoável entender que cada item lote a que a licitante consegue arrematar, ela está assumindo obrigações que exigem comprovação de parcela de patrimônio líquido ou capital social, tá? Então isso é razoável. Cada licitação, ela assume uma nova contratação, assume obrigações para executar. Ao inabilitar uma empresa, porque ela extrapolou a capacidade econômico-financeira, porque foi ganhando mais de um item, e o pregoeiro está fazendo uma análise em conjunto dos itens arrematados, é importante que o pregoeiro e a licitante saibam que estará atraindo a próxima proposta mais bem classificada, ou seja, um preço maior do que aquele preço inicial. Então, podemos sim estar gerando um impacto significativo na economicidade da licitação. Às vezes é uma diferença de R$5, R$10, uma diferença muito pequena, mas às vezes a diferença de um primeiro para o segundo colocado é R$10 mil, R$100 mil, R$300 mil, e isso deve ser considerado, tá, na decisão que o pregoeiro for tomar e na sustentação. Outra coisa, a lei não fala de patrimônio líquido ou capital social livre, disponível, né? Que a lei não diz que essa comprovação ela tem que ser cumulativa a cada novo item, tá? Mas, quando a mesma legislação, e aqui eu estou falando das duas, ela pede comprovação da relação de compromissos assumidos, ela tem a intenção e de fato faz uma análise, uma verificação em conjunto desse sentido, das obrigações que a licitante vem assumindo ao longo do ano após o fechamento do balanço. Então faz sentido sim que o pregoeiro vá considerando as obrigações que a licitante está assumindo ao longo da licitação que está realizando. Se ele já ganhou um lote, ele tem compromisso. Quando ele ganha o segundo lote, ele está assumindo mais compromisso. É a mesma lógica da exigência de relação de compromissos assumidos que nós vimos na dica passada, tá? É como se a cada item nosso fosse incluído ali uma obrigação na relação de compromisso. Então, presta atenção na hora que você for fundamentar. Vamos ver agora um posicionamento aqui significativo do Tribunal de Contas da União, o Acordo 2895 de 2014, plenário. O que interessa para a gente aqui são os itens 1 e 2 dessa decisão. O item 3 está falando de jogo de planilha, não é objeto da nossa aula, tá? Então vamos lá. Número 1, nos certames em que o objeto é dividido em lotes, os requisitos de habilitação econômico-financeira devem ser considerados individualmente, ou seja, não em relação a todos os lotes cumulativamente para os quais a licitante formule proposta. Ou seja, a gente já está falando aqui do valor total do processo, tá? E de todos os lotes que a licitante for lá
e oferecer um valor, oferecer um preço. Mas no item 2, ele vai entrar em detalhes, ele vai migrar para aquela teoria que eu apresentei aqui do professor Marçal. Com a intenção de ampliar a competitividade do certame, a empresa licitante pode participar da disputa de todos os lotes, ou seja, ele não quer impedir que ela participe na disputa, devendo o edital estabelecer critérios objetivos para assegurar que essa empresa que disputou todos os lotes somente seja adjudicada aos lotes para os quais apresente os requisitos necessários para garantir o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, tá? E aí faz referência a um acordo anterior de 2007, ou seja, pode disputar, mas na hora de homologar, de adjudicar e homologar, a licitante precisa comprovar que para cada item que ela arrematou, para cada lote que ela arrematou, que ela consegue ter aquela capacidade econômico-financeira exigida, desde que o seu edital preveja isso objetivamente, tá ok? Bom, agora eu vou trazer para vocês uma quarta hipótese um pouquinho diferente para a gente fechar a análise de capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo exigido, que é o seguinte: a lei de licitações, ela pensou contratações conforme o exercício financeiro, né? E isso pode ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, desde que seja vantajoso que você tenha previsão orçamentária, capacidade para poder pagar essas obrigações. Com o tempo, o que a administração pública passou a fazer? Isso passou a ser aceito pelo Tribunal de Contas da União e várias cortes. Olha, para alguns objetos contínuos, de fornecimento contínuo, de serviço contínuo, fazer uma contratação de 12 meses pode não ser atrativo o suficiente. Ter um período maior tornaria essa licitação mais atrativa e daria maior segurança para o retorno econômico. E aí alguns contratos, conforme o estudo preliminar, né, dentro do seu processo, começou a comprovar que uma contratação de, por exemplo, 24 meses, 36 meses, até o limite de 60 meses, que é o limite que a Lei 866 permite que um contrato seja regularmente prorrogado, né? Períodos iguais sucessivos até o limite de 60 meses, mais uma excepcional de 12 meses. Até 60 meses você poderia encontrar um objeto e fazer uma contratação acima de 12 meses para ser mais econômico, tá? E aí o que acontece? Essa construção que foi feita jurisprudencialmente, com a prática administrativa, não está previsto na lei, ela impacta na comprovação da exigência de até 10% do valor estimado da contratação em termos de capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, porque a lei fala do valor total da contratação, estimado da contratação. E, por exemplo, num caso de uma contratação com 36 meses, né, acima de 12 meses, 10% de 36 meses ele vai ter um valor significativo. E aí esse acordo 1335, ele traz uma análise dessa. E ele não diz que a administração pública está errada, pelo contrário, ele vai deferir o posicionamento desse edital que exigiu 10% do valor total estimado para a contratação de 36 meses, que equivalia, olha aí no negrito, correspondia a 30% do valor anual do contrato. Ele fala, não, tá ok, tá certo. Está de acordo com a letra fria da Lei 866. Mas, tá, no caso em concreto, acabou por privilegiar a participação apenas de empresas de grande porte. E aí lá no relatório, no final, o relator propôs ao plenário, decidiu determinar à administração pública que em futuras licitações que ela fizesse incidir esse valor do capital mínimo patrimônio líquido apenas no período de 12 meses de contratação, mesmo quando o prazo do contrato fosse superior a 12 meses, tá ok? Porque o certo previsto pela lei seria fazer uma primeira contratação, né, correspondente a um ano e ir fazendo prorrogações iguais de períodos sucessivos. Então, se você fizesse um contrato e depois aditivasse a prorrogação desse prazo, não seria exigido das licitantes a comprovação de um percentual maior do que 12 meses. E aí ficou esta orientação. Então, fica aqui a quarta hipótese. Se os senhores estiverem diante de um serviço, fornecimento contínuo, limitem a exigência de comprovação do capital social ou patrimônio líquido a 12 meses, mesmo se o seu prazo inicial de contrato for maior do que isso.
Lembrando que na 14.133 nós já podemos começar aí de aberto com um contrato com 5 anos de contratação. E essa prorrogação ela pode chegar até 10 anos, tá? Então, é a mesma lógica. Se você tem um contrato mais estendido, procure limitar a exigência dessa comprovação a 12 meses, uma vez que depois desse prazo, embora você tenha uma cobertura contratual, é permitida a administração, por exemplo, romper o contrato, não continuar com ele se ele não for vantajoso, tá ok? Bom, essa é a nossa dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais, 22 anos de serviço público. Estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Fica a dica, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para saber toda vez que sair uma nova aula, divulga o canal porque o material é bom, é feito com carinho e é gratuito. Não deixe de seguir também no nosso Instagram, tá? @prof.anamendesoficial. Obrigada, senhores, e até a próxima.